graça e a paz do Senhor Jesus para todos os irmãos e amigos. Nós vamos continuar com a lição de número 2. Quem era Jó? Quem era Jó? Lição de número 2. Texto áureo. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era um homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Verdade prática. Quem zela por um caráter irrepreensível obtém testemunho acerca de sua integridade. A leitura bíblica em classe está no livro de Jó, capítulo 1, versículo 1 a versículo 5. Quem era Jó? Nós muitas vezes falamos: olha, esse homem tem a paciência de Jó. É porque o livro de Jó foi muito difundido entre as nações. Realmente o exemplo para nós foi esse homem. Quem era Jó? Conforme eu disse, um homem sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Um homem com uma família sólida, um homem materialmente próspero, um homem com uma família festiva, um homem de vida piedosa, um homem de caráter irrepreensível, testemunhado pelo próprio Deus. Deus testemunhou o bom caráter de Jó. Que maravilha, não é? Deus, assim como falou com Abraão, disse que Abraão era amigo dele. O Senhor Deus, claro, reconheceu o caráter de Jó e elogiou a Jó, e sabia que Jó era um homem firme, piedoso, amável, benéfico, conselheiro, um exemplo para as nações. Se houvessem Jós nesta terra, não precisava de polícia, segurança pública, armamento, absolutamente nada. Todo mundo vivia em paz. Introdução. Jó era o gigante da fé, o homem distinto em espiritualidade em relação às pessoas da sua época. Um homem temente a Deus, conforme eu disse. E o autor do livro de Jó não deixou uma biografia detalhada a respeito da vida deste homem. Tópico primeiro, diz que Jó era um homem de caráter irretocável. Caráter é um conjunto de valores que formula a moralidade de uma pessoa, e Jó tinha todos esses valores: homem honesto, piedoso, amável, conselheiro, temente a Deus, sincero, reto. Caráter espetacular, o caráter desse homem, mas mesmo assim Deus permitiu que ele fosse provado para que houvesse um registro para todas as nações a respeito da fé e a respeito do poder de Deus, o cuidado de Deus e o domínio dele sobre cada coisa que ele gerou. A Bíblia diz que ele era inocente e sem culpa, mesmo assim ele foi provado por Deus. Na verdade, Deus tem o domínio sobre todas as coisas que ele criou. Deus tem o domínio sobre o bem e também o domínio sobre o mal. E Deus usa as duas coisas para corrigir as coisas que ele criou. É até estranho falar isso, mas não duvide que Deus tem o domínio sobre todas as coisas e sabe exatamente como fazer. Jó era sincero em intenções, afeições e diligente nos esforços para cumprir seus deveres para com Deus e para com os homens. Que maravilha o exemplo de pessoa para nós, para toda a sociedade. Mas as pessoas hoje são diferentes, as pessoas são egoístas, diferentes. Elas não querem, ligar-se ao Senhor, obedecer ao Senhor, colocar o coração diante do Senhor para que Deus possa operar maravilha e mudanças na vida das pessoas. Ele era um homem reto, justo, direito, irrepreensível, temente a Deus e desviava-se do mal. Está vendo? Olha, o mal está presente entre as nações e no meio da cultura. O mal, ele opera culturalmente, nós não percebemos, achamos que é cultura, simplesmente cultura. Mas nós precisamos estar atentos, vigiando e orando, prestando atenção às coisas que nos circundam, porque elas interferem de uma forma ou de outra, mas interferem na vida do homem. Ele mantinha o mal sempre à distância. É bom se apartar mesmo. A palavra apartar é desligar-se de vez do mal. E era temente ao Senhor. Ele já cumpria o que Salomão escreveu em Provérbios capítulo 3, versículo 7. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Larga o mal para lá e segue a linha e orientação do nosso Deus.
Tópico segundo. Um homem sábio e próspero. A Bíblia afirma que Jó era o maior do que todos os do Oriente. A riqueza do homem era enorme. 7.000 ovelhas, 3.000 camelos. Imagina o tamanho da terra e o pasto para cuidar desses camelos, né? 500 juntas de bois e 500 ovelhas. Devia ter mais alguns animais que a Bíblia não citou, mas vamos ficar nos animais que a Bíblia citou. Então, era um homem próspero, economicamente, financeiramente e nos seus negócios, mas também próspero em sabedoria. Jó era um homem sábio. A Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Então, busca ao Senhor enquanto se pode achar. Ele era também um conselheiro. Jó, capítulo 29, versículos 21 e 22. Veja como está escrito. Jó dava conselho, as pessoas procuravam Jó para pedir conselho, e Jó dizia assim: ouvindo-me, esperavam e em silêncio atendiam ao meu conselho. As pessoas ouviam Jó devido ao seu status, homem rico, mas muito simples, conselheiro sábio. As pessoas ouviam a Jó, ouviam em silêncio e obedeciam, atendiam ao conselho de Jó. E acabada a minha palavra, não replicavam, ou seja, aceitavam o conselho de Jó, porque sabia que Jó tinha retidão naquilo que falava, e minhas razões destilavam sobre eles. Veja que maravilha. Portanto, homem rico, nobre, sábio, fiel a Deus e conselheiro, ele ajudava as pessoas na orientação dos conflitos, dos problemas, das dificuldades. Jó era um ajudador. Jó era um homem próspero, conforme eu já falei, um homem reto, temente a Deus, era pai de 7 filhos e 3 filhas, e dono de um grande patrimônio, que eu já falei dos seus animais. Sua terra era grande, possuía muitos empregados, muitos colaboradores, e tinha uma vida baseada no ser e não somente no ter. Sua prosperidade se refletia na relação harmoniosa com a sua família, com seus negócios e, sobretudo, com Deus. Ele era um homem que tinha o coração posto diante do Senhor para que Deus trabalhasse na vida dele. Era um homem disponível a Deus, um homem temente, portanto, era um homem próspero em sabedoria. Subtópico 3. Um homem de profunda piedade pessoal. Eu vou ler o que o comentarista escreveu, porque é muito importante. Aqui está escrito assim: iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs, e comeram e beberam com eles. Está em Jó capítulo 1, versículo 4. O ambiente descrito aqui é de uma família em harmonia, que de forma feliz festejava a vida. De forma alguma o texto sugere dissolução, bebedice ou licenciosidade nessas comemorações. Eram confraternizações feitas no ambiente familiar. Veja que maravilha, não é? Eles viviam em harmonia, eram unidos, os seus irmãos, e tinham como referência a vida de Jó. Jó era um homem de vida moral e cheio de piedade. Uma vida piedosa, mantinha seus olhos sempre em Deus, olhos em Deus. Me lembrei de Neemias, quando estava sendo confrontado pelos seus inimigos, os adversários do povo de Deus, na reconstrução dos muros. Ele disse para os judeus: olha, lembra-te de Deus na hora da dificuldade, na hora do confronto, lembra-te de Deus. Veja aqui, Jó mantinha os seus olhos em Deus. Era um sacerdote do seu lar, era o sacerdote do seu lar, cumpriu o ritual do culto em favor de sua família, era um homem zeloso. O texto diz que ele se santificava, ou seja, se separava do mal, se colocava sempre diante do Senhor, estava sempre a favor do bem. Vamos estudar agora a lição de número 3, Jó e a realidade de Satanás. Nós não temos interesse em conhecer
Satanás. Nós temos interesse em conhecer a Deus, ao Senhor Jesus Cristo. Mas é bom nós conhecermos os nossos adversários, para podermos estabelecer estratégias de sobrevivência, de livramento, para que nós possamos viver de uma forma menos conflituosa. O texto áureo diz que, e vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. O diabo veio junto. E a gente pensa, será que eles vieram conversando, batendo papo, perguntando, como é que está você, diabo? Ou então o diabo perguntando, e vocês, anjos de Deus, como é que vocês estão? Eu acho que não houve essa interação entre eles, não é? Mas vieram juntos. Mas o diabo anda junto com anjos, sendo que ele é trevas, os anjos são luz. Logo que trevas e luz não se combinam, mas Deus tem propósito em todas as coisas e domina todas as coisas. O que é que eu penso? Eu penso que Deus falou aos anjos, traz Satanás até a mim. Porque o diabo não pode chegar, sentar-se na mesa de Deus para trocar ideias, não é? A não ser que Deus tenha um propósito de convocá-lo para alguma coisa, para que Deus seja reconhecido, haja um despertamento nas pessoas, nas nações, sabendo que Deus existe e que Ele é o Senhor de todas as coisas geradas. Eu penso assim, esse é um pensamento meu. Você pode até pensar diferente, não tem problema, mas eu penso dessa forma. Em verdade prática, segundo as Escrituras, Satanás é um ser real, portador de personalidade, e só o venceremos com as armas espirituais, a palavra do Senhor, a firmeza do crente, a fidelidade dele, e os olhos colocados em Deus, assim como Jó fazia sempre, os olhos colocados no Senhor. Neemias também, conforme eu citei. Então, nós precisamos estar preparados para enfrentar essa grande batalha, desviando-nos sempre do mal. Leitura bíblica em classe está no livro de Jó, capítulo 1, versículo 6 a 12, capítulo 2, versículo 4 e 5. Vamos nós para a nossa introdução. O livro de Jó não tem o propósito de esclarecer nem explicar quem é o diabo. Mas, pelo livro de Jó, nós sabemos que o diabo existe. Ele existe e ele é um perseguidor de pessoas. Ele perturba a vida das pessoas, ele incomoda as pessoas, provoca desastres na terra. Aqui diz o comentarista que o livro mostra que o diabo pode interferir na vida humana, conforme eu já citei. Ele interfere mesmo, e interfere, conforme eu tenho falado repetidamente, interfere pela cultura. A cultura é o modo que nós vivemos a cada dia, as repetições, os costumes, os hábitos, não é? As influências, as tendências da época são culturais, e essas tendências são mundanas, podem vir de outras origens, envolvendo as pessoas sem que elas percebam, e assim as pessoas vão se esfriando, se distanciando de Deus até um ponto de desacreditar ou ficar neutro. Não crê em Deus, ouve de Deus, ouve falar de Deus, mas o ouvido não dá atenção ao Senhor, porque não existe proximidade entre a pessoa e Deus. Muito bem. Tópico 1. O livro de Jó e a natureza de Satanás. O livro de Jó não procura provar a origem do diabo, mas revela como um ser real. Ele é um ser espiritual e não um ser natural. Ele está na mesma categoria dos anjos. Foi criado por Deus. Deus criou o adversário, mas ele quebrou o lacre da fidelidade. Isso explica, por exemplo, a capacidade da rápida locomoção do diabo quando rodeava a terra e passeava por ela. Então, rodear a terra o tempo todo sem cansar só pode ser um ser espiritual, nós sabemos que é. E a rapidez desse adversário, ele
pontua a terra e fica provocando dissoluções, confusão, guerras, inimizades. Essa é a função do adversário na terra, confundir a cabeça humana. Por isso que a Bíblia diz: vigiai e orai para não cair em tentação, na tentação do adversário. Ele é um ser criado, foi criado por Deus, com muito cuidado, com muito zelo, com perfeição, mas ele quebrou o que o lá que dá fidelidade, tornou-se um adversário de Deus. Satanás quer dizer adversário, mas ele tem suas ações limitadas por Deus. Ele não faz o que quer, faz somente até onde Deus permite. Isso é um tópico para o estudo posterior. Vamos ler Jó capítulo 1, versículo 12. Vejam o que aconteceu. Bora mostrar aqui. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele, ou seja, contra Jó, não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor, mas todo satisfeito, disse: agora é mais um que eu vou tocar. E ele vai se desviar de Deus, ele vai blasfemar. Porque a função do adversário é fazer com que as pessoas blasfemem do Senhor, não confiem nele, desacreditem, esfriem na fé e depois desapareça da presença do Senhor. Mas o Senhor Jesus Cristo veio, na cruz do Calvário e fez a reconciliação. E se você crê, você estará na presença do Senhor firme e forte. Vamos ler o capítulo 2, versículo 7. E então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó com uma chaga maligna. Foi a segunda visitação do adversário a Deus. Da planta do pé até o alto da cabeça, o homem perdeu todos os seus bens, toda a sua riqueza, sua família, perdeu os amigos, perdeu a saúde e ficou firme na presença do Senhor. É uma determinação e um alto nível de espiritualidade, uma coisa encantadora para nós. E o exemplo, quando nós estudamos essa lição, nós permanecemos a exemplo de Jó, firme na presença do Senhor. Ele é todo poderoso, portanto o adversário é uma criatura limitada. Deus é ilimitado e o adversário tem o seu limite. Satanás é um ser dotado de personalidade e conhecimento e cheio de argumento. Ele fala e possui capacidade argumentativa, que está no livro de Jó, capítulo 1, versículo 9 a 11. Vamos fazer leitura. Jó 1, versículo 9. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse, contra-argumentando com o Senhor: porventura teme Jó a Deus debalte? Debalte é em vão. Porventura teme Jó a Deus em vão? Porventura não o cercaste tu de bens a ele e a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tens, e verás se não blasfema de ti na tua face. E o Senhor respondeu, e disse o Senhor: eis que tudo quanto tens está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Deus não autorizou o adversário afligir a Jó. Não foi porque o adversário influenciou a Deus, não, porque Deus tinha propósito nisso tudo. O adversário não pode influenciar a Deus numa argumentação. Mas conforme eu disse, que quando o adversário veio com os filhos de Deus, a presença do Senhor veio junto, não é porque eles vinham batendo papo e Deus queria conversar com o adversário, não foi isso. Deus tinha propósito nessa visitação. Então Deus usa a quem quer e como Ele quer. Veja que o adversário contra-argumentou e Deus tinha propósito, permitiu. E também o adversário, você vê que ele perseguiu a Cristo o tempo todo e visitou a Cristo e tentou a Cristo a desobedecer a Deus. Mas Cristo derrotou o adversário pela palavra, pelo poder do Espírito Santo e pela palavra. E Cristo era Deus, homem e também Deus. Então, Cristo resistiu, claro, ao adversário e ele fugiu de Cristo. E a Bíblia diz
Resisti ao diabo, ou seja, resisti ao adversário, e ele fugirá de vós. Portanto, nós devemos ter essa capacidade de resistir o adversário. E o comentarista diz que no livro, além de se expressar verbalmente, Satanás também demonstra uma capacidade de conhecimento. Ele possui conhecimento. Ele sabe o que se passa na terra e ele sabe o que se passa com você. Ele só não sabe dos seus pensamentos, aquilo que você pensa e que não expressa. Mas uma vez você expressou, o adversário registra. E ele pode agir pela tua palavra, pela palavra da pessoa. Então nós devemos evitar palavrão, palavra de maldição, palavra de perturbação. Temos que anular isso da nossa boca, porque isso emite uma força, uma capacidade de dominação. O adversário influencia tudo isto e provoca um dano tanto na vida do emissor quanto na vida do receptor. O apóstolo Paulo sabia que o diabo é um ser que possui perspicácia. Ele é muito perspicaz. Ele se apresenta com a imagem de uma boa pessoa, de um bom anjo, de um bem, mas não é. Ele se apresenta dessa forma para enganar e depois envolver a pessoa, desviar os pensamentos da pessoa. Então o apóstolo Paulo sabia que ele era perspicaz. Quando o apóstolo Paulo falou assim, para não ignorar os ardis do adversário, que está em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11, e também em Efésios 6, 11, como vencer esse adversário. Está escrito, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do adversário. Ele veio de uma forma sutil, sem que percebamos, e conforme eu disse, repito, ele usa muito a cultura para afastar as pessoas de Deus e fazer as pessoas pecarem e achar que tudo é normal. Tópico 2. O livro de Jó e as obras de Satanás é o que ele faz: dor e sofrimento, tirar das pessoas a esperança, bater a fé e provocar danos. Conforme nós já discorremos e falamos que Jó perdeu a sua família, perdeu os seus animais, toda a sua riqueza, e depois perdeu a sua saúde. O adversário, ele tem essa função de atingir as pessoas, maltratar as pessoas, trazer dor, sofrimento, morte, confusão. E nós podemos comprovar isso nos noticiários da televisão, mais extensivamente nos noticiários da TV, e também no dia a dia nós percebemos a confusão que há no contexto da sociedade, as falações, as mentiras, os confrontos, os ataques, tantas coisas ruins. Nesses últimos dias, o adversário está agindo e o povo não percebe. Acha que é da natureza humana. Claro que a natureza humana aceita ou rejeita, mas nós devemos estar atentos, vigiando e orando, prestando atenção às coisas que estão acontecendo. Ele fez Jó perder a sua família inteira, conforme eu já falei, 7 filhos, 3 filhos, animais, tirou a sua saúde, fez Jó cheio, mas Jó não desviou-se de Deus, porque sabia Jó que Deus era o ser, me refiro ao passado, um ser real, Deus cuidadoso e zeloso. O adversário, ele age, ele se organiza para atacar as pessoas. Eu entendo que ele faz reuniões lá nas suas áreas para atacar as pessoas, a natureza, as coisas criadas. Ele tem hostes espirituais, que são tropas, exércitos fortes para atingir as pessoas. Quando não vigia, mas se nós estivermos na dispensação de Deus e com o Espírito Santo em nós, o resplendor da glória do Senhor, nós resistimos ao diabo e ele não nos atinge, só se Deus permitir alguma área para a honra e glória do nome dele, mas nós somos sempre vencedores em Cristo Jesus. O diabo é um acusador, é de sua natureza um acusador. Ele é capaz de infligir sofrimento e dor nas pessoas, mas não só isso, ele faz coisas piores, ele maltrata, ele arruma confusão, ele provoca as pessoas a falarem mal das outras pessoas, ele contamina a mente do homem.
Quando você vê alguém falando mal de outra pessoa, não duvide que o diabo está junto, o diabo está nesse negócio. Se você vê um amigo, um irmão, ou um irmão da igreja falando mal do outro, não duvide, não hesite em dizer que o diabo está nesse negócio. É necessário estar atento às astúcias dele. Ele vem de uma forma discreta. Observe que quando uma pessoa fala mal da outra, parece que ele vai se alimentando, ele vai achando bom falar da outra pessoa. É um alimento podre, porque isso estraga a alma da pessoa e prejudica a comunhão e a comunicação com o Espírito para falar a Deus. Então, falar mal não é um bom negócio, nós precisamos evitar essas coisas. Quem fala mal, talvez por um hábito cultural, vai deixando de lado. Fuja dessas coisas, fuja desse negócio, porque não dá certo. O diabo acusou Jó de praticar uma falsa religiosidade. Ele argumentou com Deus, e Deus sabia da astúcia dele. Deus permitiu, conforme eu disse, que ele afligisse Jó para a honra e glória de Deus, para notificar a existência do Todo-Poderoso. Mas Deus retribuiu a Jó o dobro do que tinha, paz, saúde. Eu não sei quantos anos viveu Jó. Isso faz parte da natureza do adversário e está em Apocalipse. Apocalipse capítulo 12, versículo 10, mostra a acusação como a missão do diabo. Vamos ler. Apocalipse 12, versículo 10. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação em Cristo Jesus. Que maravilha! E a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador, ou seja, Satanás, com seu exército e tudo, o acusador dos nossos irmãos é derribado, ou seja, caiu, o qual diante do nosso Deus Todo-Poderoso os acusava de dias e de noite. Quer dizer, ele acusava o povo de Deus de dia e de noite, provocando a Deus. Caiu, vai cair naquele grande dia, ele vai cair, vai ser destruído para sempre e viverá a igreja em paz diante do Senhor Jesus Cristo, que é o Senhor da paz. Tópico 3. O livro de Jó e o ocaso de Satanás, ou seja, o fim, a queda e a derrota. A derrota é certa, porque Deus é o Senhor que comanda, Ele é o grande general, que comanda o universo e tudo o que Ele criou. O adversário, ele tentou a Jó, perturbou e disse: eu vou ganhar essa batalha. Mas foi contra Deus, né? Contra Deus e contra Jó. Jó era fiel ao Senhor, e Deus mesmo elogiou Jó, disse: olha, ele é temente. Não há ninguém na terra igual a ele é fiel. E Deus sabia que Jó tinha essa personalidade e essa espiritualidade. O adversário confrontou a Deus e disse: eu vou vencer essa batalha. Mas Jó permaneceu e Deus deu força a Jó. E o adversário saiu de cena do livro de Jó. Nunca mais o adversário apareceu. Fugiu, foi derrotado nesta batalha. Assim como aconteceu com Jó, Deus silenciou-se por um período. Pode acontecer com você também. Você clama ao Senhor e Deus não responde. Você vai, ora uma vez, duas, três, Deus não responde. Você ora um ano, Deus não responde. Você ora 2 anos, Deus não responde. Você ora 10 anos, Deus não responde. Mas Deus está te repuxando, está te fortalecendo, está criando em você uma resistência extraordinária para que você possa crer em Deus, nele, nos dias difíceis. Mas uma coisa eu quero deixar claro, que quando Deus não responde, Deus está no controle. Eu não tinha essa experiência, nesses últimos anos eu tive essa experiência e estou tendo ainda. Deus está no controle de todas as coisas. Na hora certa Deus chega, Deus não chega na hora errada, Deus chega na hora certa. Deus não tarda, Deus não falha, Deus é pontual, porque Ele tem o controle do tempo, das coisas, dos meses, dos anos, dos movimentos. Ele tem o controle de todas as coisas, portanto, Ele está no controle da sua vida. E Jó não desesperou-se, Jó
falou, argumentou e disse que era inocente, defendeu-se e tal. E o Senhor apresentou-se a Jó de uma forma extraordinária e comunicou-se com Jó. Ah, meus amigos, pois o Senhor chegou, disse: Jó, agora eu vou te recompensar pelo seu esforço, pela sua batalha, pela sua convicção, pelo seu fervor espiritual, pela sua crença, pelo seu exemplo. Vou te recompensar. E recompensou a Jó em dobro. É isso que Deus faz. O Deus Todo-Poderoso é o Deus que retribui a você. Deus não fica devendo nada a ninguém. Jó deu um grande testemunho diante dos homens. O livro começa com um início dramático, mas com um final muito feliz. Início dramático, final feliz. Entre o dramático e o feliz, houve uma grande provação, mas Jó resistiu. Portanto, se você perceber que está passando por um momento difícil, que você pode até dizer que é uma provação, um momento que lhe traz tristeza e que você se sente abandonado, saiba que Deus está presente na sua vida. Isso aconteceu com Jó. Deus nunca abandonou Jó e Deus nunca abandona você. E nem a mim. A graça de Deus estava oculta na vida de Jó, mas Deus estava lá com ele, acompanhando a vida de Jó. Deus estava supervisionando aquele homem. E esse livro foi registrado de uma forma fantástica para os nossos dias, pois no momento oportuno, a graça de Deus se manifestou na vida daquele homem. Ele foi restabelecido, ele foi salvo daquela dificuldade. E em salvação nós temos o Senhor Jesus Cristo, que sabendo que nós íamos passar por momentos difíceis da nossa vida, por secas, por enchentes, por enfermidades, por conflitos, por guerras, o Senhor nos enviou Jesus Cristo para nos salvar e para nos libertar. Para que nós pudéssemos ouvir a sua palavra, ler esta palavra e aprender com ela. Aprender dela para a nossa vida espiritual e assim estabelecermos o fruto do Espírito, uma fé consistente no Senhor, para que nós pudéssemos estabelecer um nível espiritual, ou seja, uma espiritualidade com autoridade neste mundo, para vencermos os dias que são maus. Pois assim como Deus deu livramento a Jó, Ele é o mesmo Deus para dar livramento para todo aquele que crê. Jó creu, creia em Deus.